Carol, a gente sempre falava aqui, ao longo de todo 2025, a gente falou aqui, né, que havia uma intenção do STF de concluir todos os casos da trama golpista ainda no ano passado, para começar o ano com a bola no chão, um ano eleitoral, é um ano por natureza mais conturbado politicamente, e aí esses casos da trama golpista já estariam encerrados, né, e aí poderia... isso não embolaria, vamos colocar assim, com o ano eleitoral. A gente viu, de fato, uma conclusão dos julgamentos ainda em 2025, então, nesse ponto, o STF cumpriu a expectativa, né, o calendário que tinham esperado inicialmente, mas a gente ainda vai ver, Carol, longos debates ao longo do ano, ainda envolvendo esse assunto, ainda envolvendo a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado. Primeiro, por conta das consequências das fugas dessas pessoas sobre as quais a gente vinha falando. Ramagem, por exemplo, Silvinei Vasquez também, ambos, Ramagem ainda está fora do Brasil, está nos Estados Unidos, Silvinei já está em prisão preventiva porque foi pego em uma tentativa de fuga, mas tudo isso vai ter uma série de desdobramentos, então, que a gente ainda vai acompanhar nas primeiras semanas ou nos primeiros meses deste ano. Em segundo lugar, temos as discussões sobre o PL da dosimetria, né? Foi aprovado pelo Congresso um projeto de lei para reduzir as penas dos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, mas com consequências também para todos os condenados nos núcleos da trama golpista, né? O presidente Lula já disse que vai vetar esse projeto, mas é claro que o Congresso Nacional, no retorno dos trabalhos, né, na volta do recesso, ainda pode derrubar esse veto e aí o PL da dosimetria vira oficialmente uma lei e vai caber ao STF analisar uma enxurrada de pedidos das defesas, né, dos envolvidos no 8 de janeiro e dos réus da trama golpista, para que essa lei seja aplicada a favor desses condenados, né? Afinal de contas, pela legislação brasileira, toda modificação em lei penal que seja mais benéfica para os réus, ela deve obrigatoriamente retroagir. Então, a gente vai ver ainda esse rescaldo, né, essas análises que vão ser feitas pelo Poder Judiciário a partir da validade, né, desse chamado PL da dosimetria, que na prática aí alivia bastante as penas dos condenados e permite, inclusive, uma progressão de regime num tempo mais breve. E ainda sobre a trama golpista, falando desse rescaldo, né, Carol, a gente lembra que faltou uma pessoa para ser julgada, que é o blogueiro Paulo Figueiredo, que mora nos Estados Unidos há muitos anos, tem residência fixa por lá, então o procedimento em relação a ele é um pouquinho mais burocrático, exige uma notificação por meio dos Ministérios das Justiças dos dois países, exige uma cooperação internacional, foi feita uma denúncia, né? Paulo Figueiredo foi denunciado pela PGR, mas essa denúncia ainda está pendente aí da notificação de Paulo Figueiredo, que precisa ser feita por esses meios aí da cooperação jurídica internacional. Isso ainda não foi 100% efetivado, mas quando for, existe a expectativa de que Paulo Figueiredo apresente a sua defesa, né, e que essa denúncia seja, então, julgada para depois, eventualmente, ser aberta uma ação penal contra ele. Então, é um ponto aí que ficou pendente e que também a gente deve ver consequências aí, né, desdobramentos ao longo deste ano que começa hoje.